Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já parou para pensar sobre o que realmente essa árvore revela? Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou aqui no YouTube. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Vamos analisar o relato desta árvore que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz o relato que a divindade fez um jardim em um lugar chamado Éden. E esse jardim, conhecido como Jardim do Éden, fez brotar ali do solo várias árvores, mas em um lugar de destaque, ele colocou duas árvores, uma conhecida como a árvore da vida, e a que nós vamos estudar hoje, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E já de cara existe um impasse para Adão. Esse impasse, ele se encontra no versículo 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore de jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É dado a Adão uma ordem, que Deus diz que ele pode comer de todas as árvores livremente, mas daquela que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não pode comer. Vamos tomar esta árvore como real. Se Deus não queria que o homem comesse desta árvore, por que ele colocou a árvore lá? O que será que esta árvore tem de especial? Qual será o real motivo desse fruto? O problema é que mesmo esta árvore, estando junto à árvore da vida, ela é o oposto da árvore da vida. Porque quem come dela, segundo a divindade, morre. Mas repare que ela também tem algo espetacular. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 22, somente a parte A. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Segundo o relato de Gênesis, o homem tinha sido feito à imagem e à semelhança de um Elohim. Isso de forma aparente. Só que quem come dessa árvore, ele tem a semelhança agora em conhecimento. Ele se torna um ser em conhecimento, à semelhança de um Elohim, sabendo discernir o bem e o mal. E vocês têm que prestar bastante atenção nesses relatos de bem e mal, para que lá na frente não fique flutuando. Em primeiro lugar, nós de cara já vemos que a qualidade de bom ou ruim, ou melhor, de bem e mal, está relacionado às genitálias de Adão e Eva. Ou seja, está diretamente ligado às partes sexuais dos dois. Repare o que os versículos anteriores a comer o fruto e posterior ao ato, o que eles nos falam. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo do 23 ao 25, que diz assim: E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O autor do livro de Gênesis, ele afirma que quando Eva foi feita, Adão olha para ela e vê que realmente ela era osso dos ossos dele e carne da carne dele. Só que agora
o autor coloca no próximo versículo a sua filosofia religiosa. E como nós vamos entender isso? Ele diz que o homem deixaria o pai e a mãe e se uniria à sua mulher para se tornar uma só carne. Mas como que eu vou entender que isso é uma filosofia religiosa? Adão não teve mãe. O autor tem que colocar aquilo que a religião dele conceitua como uma família em forma de casamento. E logo abaixo, ele frisa que um e o outro, o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Prestaram atenção aonde o autor colocou o seu foco? Antes deles comerem o fruto, eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas será que isso confirma logo após que eles comem o fruto? Vamos ler o que é dito no capítulo 3, versículo 10 de Gênesis. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então esse fruto, logo de cara, ele traz uma consciência em relação às genitálias, em relação às partes sexuais de Adão e Eva. Nas tábuas sumerianas, quando Adamo recebe o 23º galho na sua cobra entrelaçada, ele ganha o conhecimento da sua reprodução sexual. E também observa que, como ele é a imagem e semelhança de um Elohim, os animais andavam nus. E ele passa a observar que ele tem que se vestir, porque ele também está nu perante os Elohims. Então, dentro das tábuas sumerianas, o homem também ganha o discernimento de bem e mal em relação aos seus órgãos sexuais ou às suas partes sexuais. Vamos analisar no Velho Testamento de onde vem a origem do bem e do mal. Para isso, precisamos ir para o livro de Jó, capítulo 2, versículo de 9 a 10, que diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Diante de todo o sofrimento, a mulher de Jó diz o seguinte: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó diz que eles receberam o bem de Deus e também não deveriam receber o mal. Então, segundo Jó, tanto o bem quanto o mal, ele vem da parte de Deus. Mas seria isso verdade? Será que o bem e o mal vêm realmente da parte de Deus? Vamos ler o livro do profeta Isaías no capítulo 45, versículo 7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ou seja, esse fruto, ele mostra a totalidade de Deus. Ele faz o bem e ele faz o mal. Então, o que dá a entender era que Deus não queria que Adão o conhecesse na sua totalidade. E isso a Bíblia, ela não vai te explicar. Até porque o escritor religioso da Bíblia, ele coloca que Deus não pode ser explicado. Sendo assim, é melhor jogar a culpa em cima de Adão e Eva do que tentar explicar este ato. Só que vejamos bem, se Deus é onisciente e não queria que Adão e Eva comessem do fruto, por que colocar essa árvore lá? Seria mais fácil não ter colocado. E para entendermos isso, precisamos ir mais uma vez para a real história de onde isso foi tirado, para as tábuas sumerianas. Adamo teve o 23º galho na sua cobra entrelaçada. Ele passou a se reproduzir. Ele passou a ser como um Elohim. Vamos lembrar de Enki. Enki era aquele camarada que não podia ver um corpo bonito. Enki queria pegar geral. Enki queria pegar até a sua própria irmã. Enki olhava, via aquele corpo desenhado, um corpo formoso. Diz as tábuas sumerianas que o seu falo logo umedecia e ele já queria jogar o sêmen dentro daquele ventre. Ele era o que pegava e o que passava o rodo, segundo a nossa linguagem. Então, quando Adamo e sua esposa viram realmente para que servia as suas genitálias, eles foram confrontados por Enlil.
Só que Eliú ficava aborrecido porque Enki parecia uma cobra limpa-campo. Ele não podia ver uma presa na sua frente que ele já queria derrubar, já queria derramar o sêmen. Então Eliú decidiu o seguinte: a função de Adão e sua esposa teria que ser adoradores, escravos preparados para o trabalho, e não viver dos seus deleites sexuais. Ele não poderia viver eternamente. O escritor religioso do livro de Gênesis, ele não poderia colocar isso explicitamente. Até porque, quando vemos que Adão ele teve as suas relações com Eva, diz o escritor que Adão conheceu Eva e ela veio a ter um filho. Ele não coloca claramente que Adão fez sexo com Eva, porque ele delimita as palavras. Então, para ele colocar lá em cima que Adão reconheceu as suas genitálias, simplesmente ele coloca que aquele conhecimento era que eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Observaram por que a árvore do conhecimento do bem e do mal está relacionada à nudez? Porque um ser humano normal não fica com vergonha quando ele vê um gato ou um cachorro sem roupa. E mesmo que esses órgãos desses animais sejam feitos para a reprodução, eles não ficam com vergonha por isso. Mas quando eles observam que os seus órgãos, que eles fazem sexo entre si e que os seus órgãos eles estão à mostra, eles passam a ter vergonha do seu Criador. Por que ter vergonha do Criador? E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção para que não fique nenhuma dúvida sobre a cabeça de vocês. O escritor do livro de Gênesis, ele não diz que Deus tem uma esposa. Porém, o deus El, do panteão cananeu, de onde veio Israel, de onde veio o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, de onde nasceu a nação de Israel, ele tem uma esposa, Asherá. Então todo o panteão cananeu que conhece o deus El sabe que Asherá é a sua esposa. Nas tábuas sumerianas, Enki, ele também tem a sua esposa. Enlil tem a sua esposa. Então chegamos à conclusão que Adão e Eva, antes de ter conhecimento, eles eram como os animais de trabalho. Eles estavam nus perante os outros animais, perante todo mundo, e eles não se envergonhavam, porque eles não tinham o conhecimento sexual. E agora, com o conhecimento, ele poderia se rebelar e não querer mais ser um escravo preparado para o trabalho, um adorador. É por isso que muitas religiões não querem que vocês estudem, porque vocês estudando e tendo conhecimento, para aquela religião, quando você souber de toda a verdade, você também morre para ela, porque você não é mais uma massa de manobra. Você passa a ter o seu poder de discernimento daquilo que está acontecendo. Mas uma coisa não tem como explicar, segundo a narrativa religiosa da Bíblia. Será porque Deus não quis que Adão e Eva o conhecessem na sua totalidade? Quando dizem que Adão e Eva passaram a conhecer as coisas do mal, isso não é verdade, porque todo o bem e todo o mal, ele vem da parte de Deus. Então esta árvore, ela mostraria a totalidade, o Deus Criador. E para a religião aceitar isso, ela teria que entrar no quesito sexual. Mas ela não pode entrar no quesito sexual. Então só conseguimos entender segundo as tábuas sumerianas. Aí eu te pergunto, o pecado de Adão foi ou não foi ter o conhecimento? Deixa aqui o seu comentário e com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative aqui o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou no YouTube. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.